Olá pessoal, eu me chamo Getúlio Maurício e sou estudante do curso Tecnologia e Sistemas para a Internet no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia Centro. Nesta videoaula falaremos sobre Cloud Computing, mais conhecida como computação em nuvem, especificando o conceito e suas principais características. Primeiramente, vamos entender o que é Cloud Computing. A denominação Cloud Computing chegou ao conhecimento de muita gente em 2008, mas tudo indica que ouviremos este termo ainda por um bom tempo. Também conhecido no Brasil como computação nas nuvens ou computação em nuvem, Cloud Computing se refere essencialmente à ideia de utilizarmos em qualquer lugar, independente de plataforma, as mais variadas aplicações por meio da internet, com a mesma facilidade de tê-las instaladas em nossos próprios computadores. Muitas pessoas devem se perguntar: por que utilizar o Cloud Computing? Qual seria a sua principal vantagem? A principal vantagem deste modelo está no fato de ser possível, pelo menos na maioria das vezes, utilizar as aplicações mesmo sem acesso à internet ou à rede. Em outras palavras, é possível usar esses recursos de maneira offline. Entretanto, todos os dados gerados estão restritos a este computador, exceto quando compartilhados em rede, coisa que não é muito comum no ambiente doméstico. Mesmo no ambiente corporativo, essa situação pode gerar algumas limitações, como a necessidade de se ter uma licença de um determinado software para cada computador, por exemplo. Com o Cloud Computing, muitos aplicativos, assim como arquivos e outros dados relacionados, não precisam mais estar instalados ou armazenados no computador do usuário ou em um servidor próximo. Este conteúdo passa a ficar disponível nas nuvens, isto é, na internet. Ao fornecedor da aplicação, cabe todas as tarefas de desenvolvimento, armazenamento, manutenção, atualização, backup, escalonamento, entre outros. O usuário não precisa se preocupar com nenhum destes aspectos, apenas com acessar e utilizar. Vamos agora falar das principais características. Na maioria dos casos, o usuário pode acessar determinadas aplicações independentemente do seu sistema operacional ou de hardware. O usuário não precisa se preocupar com a estrutura para executar a aplicação, hardware, procedimentos de backup, controle de segurança, manutenção, entre outros, ficam a cargo do fornecedor do serviço. Compartilhamento de dados e trabalho colaborativo se tornam mais fáceis, uma vez que todos os usuários acessam as aplicações e os dados do mesmo lugar, a nuvem. Muitas aplicações do tipo já são elaboradas considerando estas possibilidades. Dependendo do fornecedor, o usuário pode contar com alta disponibilidade, já que se um servidor parar de funcionar, por exemplo, os demais que fazem parte da estrutura continuam a oferecer o serviço. O usuário pode contar com melhor controle de gastos. Muitas aplicações em Cloud Computing são gratuitas e, quando é necessário pagar, o usuário só o fará em relação aos recursos que usar ou ao tempo de utilização. Não é, portanto, necessário pagar por uma licença integral de uso, tal como acontece no modelo tradicional de fornecimento de software. Dependendo da aplicação, o usuário pode precisar instalar um programa cliente em seu computador, mas neste caso, todo ou maior parte do processamento fica por parte das nuvens. Agora vamos falar um pouco sobre cada modelo de computação em nuvem. Software as a Service, ou software como serviço. É o mais comum e a sigla da vez. Neste modelo, a empresa instala seus softwares em servidores de aplicações e seus bancos de dados em servidores de bancos de dados. Estes softwares ficam disponíveis para seus clientes acessá-los conforme a necessidade de demanda. Plataforma as a Service, ou plataforma como serviço. Geralmente, neste modelo, são disponibilizadas plataformas de sistemas operacionais como o Windows e o Linux. Database as a Service, ou banco de dados como serviço. O nome já deixa claro que esta modalidade é direcionada ao fornecimento de serviços para armazenamento e acesso de volumes de dados. A vantagem aqui é que o detentor da aplicação conta com maior flexibilidade para expandir o banco de dados, compartilhar as informações com outros sistemas, facilitar o acesso remoto por usuários autorizados, entre outros.
Infrastructure as a Service, ou infraestrutura como serviço. Parecido com o conceito de plataforma como serviço, mas aqui o foco é a infraestrutura de hardware ou de máquinas virtuais, com o usuário tendo inclusive acesso a recursos do sistema operacional. Testing as a Service, ou ensaio como serviço, oferece um ambiente apropriado para que o usuário possa testar aplicações e sistemas de maneira remota, simulando o comportamento destes em nível de execução. Agora vamos falar sobre nuvem pública, privada e híbrida. A nuvem pública é oferecida por grandes provedores de serviço, cujos equipamentos, infraestrutura ou aplicações são compartilhados por milhares de clientes em todo o mundo por meio da internet. A grande vantagem é que o armazenamento e conectividade é flexível, podendo ser ampliado ou reduzido conforme a necessidade do cliente. Esse modelo é conhecido como pague conforme o uso. Já a nuvem privada fica dentro do ambiente protegido da empresa e tem o acesso restrito, geralmente aos seus funcionários e parceiros de negócio. A nuvem privada, porém, exige investimentos em ativos e, em geral, é usada quando há necessidade de níveis mais rigorosos de segurança e privacidade, ou de garantia de disponibilidade de aplicação, sem os inevitáveis atrasos de acesso via internet. A nuvem híbrida, como o nome já diz, junta o melhor dos dois mundos. Ela combina a infraestrutura interna com a de nuvens públicas, mantendo os dados protegidos ao mesmo tempo em que os custos e recursos são otimizados. Apesar dessas vantagens, é preciso que a área de TI esteja preparada para planejar e suportar os dois ambientes. Agora veremos uma breve lista de serviços que incorporam claramente o conceito de Cloud Computing. Vamos falar do Google Apps. Este é um pacote de serviços que o Google oferece que conta com aplicativos de edição de texto, planilhas e apresentações, ferramentas de agenda, comunicador instantâneo integrado, e-mail com domínio próprio, entre outros. Todos esses recursos são processados pelo Google. O cliente precisa apenas criar as contas dos usuários e efetuar algumas configurações. Já o iCloud, anunciado em junho de 2011, trata-se de um serviço da Apple que armazena músicas, fotos, vídeos, documentos e outras informações do usuário. Seu objetivo é o de fazer com que a pessoa utilize as nuvens em vez de um computador em sua rede como hub para centralizar suas informações. Com isso, se o usuário atualizar as informações de um contato no iPhone, por exemplo, o iCloud poderá enviar os dados alterados automaticamente para outros dispositivos. Pessoal, obrigado por acompanhar. Lembrando que na descrição do vídeo temos material de apoio e exercícios para fixação. Dúvidas? Entre em contato conosco pelos comentários do vídeo ou através do nosso site.